Hoje eu quero trazer uma explicação, tentar mostrar para os nossos ouvintes, já que muitos nos assistem em vídeo, né? E mostrar para os ouvintes a maneira correta de nós usarmos os diferentes dispositivos inalatórios que nós temos hoje à disposição na pneumologia. Tanto para tratar os pacientes com asma brônquica, como para tratar os pacientes com DPOC. DPOC, lembrar que entra aquele grupo de pacientes com bronquite crônica e enfisema pulmonar. Gil, nós temos hoje diversos mecanismos que a gente pode mostrar. Tem o sistema Ellipta, que é um sistema de pó seco, temos esses dois sistemas de pó seco que nós estamos mostrando pelo vídeo, né? Temos o sistema Ineva, que é o Respimat, e os tradicionais, que é a forma de spray, que muitos conhecem, e a forma de cápsula, que talvez seja mais utilizada, amplamente utilizada, que muitos que estão nos vendo agora em vídeo podem visualizar. Mas os que não conseguem ver, que estão apenas na rádio, é aquele sistema de cápsula que colocamos no dispositivo. Gil, então, se eu indico medicamento para um paciente asmático ou um paciente com DPOC, é importante que a gente ensine o nosso paciente a maneira correta de usar. E além de nós sabermos a doença, sabermos qual medicamento que nós vamos fornecer ao nosso paciente, é importante nós sabermos qual o melhor dispositivo para esse paciente, pois eu não tenho como manusear um dispositivo em pó seco para um paciente muito idoso, já nonagenário, octogenário, ou também um paciente que tem uma baixa cognição. Então aí às vezes a gente abre mão dos famosos espaçadores. Começando com o sistema de spray, o que nós fazemos? Primeira coisa, nós precisamos agitar o nosso mecanismo em spray. Depois de agitar, Gil, nós devemos colocar o ar para fora, nós devemos de expulsar o ar do nosso pulmão. Coloca o mecanismo na boca. Contamos até 10 para o medicamento ser absorvido pelo pulmão e podemos soltar novamente o ar. Prestem atenção que a inspiração que nós devemos fazer quando usamos os sprays ou as bombinhas, como é popularmente conhecida, nós fizemos uma inspiração prolongada e lenta. Esta é a maneira correta. E no final nós seguramos a respiração por 10 segundos, que é para o medicamento ser depositado no pulmão. Quando nós partimos para os mecanismos em cápsula, em pó seco que nós falamos, nós tiramos a tampa, abrimos e colocamos a cápsula dentro desses dispositivos. Fechamos e apertamos diversas vezes para furar a cápsula, porque no momento que a gente fura a cápsula, nós liberamos duas agulhas para furar os medicamentos. Mesma coisa, expulsamos o ar do nosso pulmão e nesse caso fizemos uma inspiração rápida e curta e com força. Também seguramos por 10 segundos para o medicamento se depositar. É importante essas técnicas, Gil, nós médicos, explicarmos para os nossos pacientes, pois a gente tem que fazer com que esse medicamento atinja a periferia do pulmão, que atinja as pequenas vias aéreas que nós falamos. Como eu disse no início da nossa entrevista, nós sabemos a doença do paciente, seja asma brônquica ou seja DPOC. No momento que eu já tenho firmado o meu diagnóstico, eu vou partir para o medicamento. O medicamento escolhendo, eu vou saber qual é o meu melhor dispositivo, qual dispositivos que eu vou oferecer para o meu paciente. Tudo isso tem uma repercussão que é o resultado final do meu paciente. Lembrar que os medicamentos para asma brônquica, que são à base de corticoide inalado, e alguns pacientes que usam corticoide inalado, principalmente os nossos pacientes exacerbadores,
Esses medicamentos que contêm corticoide inalado, nós precisamos, após o uso, de enxaguar a boca para tirar o excesso de medicamento que ficou e evitar efeitos colaterais como monelíase oral, que é o sapinho, e também rouquidão. Então, hoje eu quis trazer para a população conhecer esses mecanismos, né, para os nossos ouvintes conhecer como é que funcionam esses mecanismos, porque é de suma importância a gente fazer com que esse medicamento realmente chegue na nossa periferia do pulmão, nas pequenas vias aéreas, que é lá onde principalmente acomete as nossas doenças. Bom, esses mecanismos que o senhor mostrou no dia de hoje, eles podem ser de livre escolha do paciente? Ele pode escolher qualquer um desses ou eles são específicos para cada tipo de problema? Não é específica para cada tipo de problema, mas pode ser de escolha do paciente. Geralmente, nós pneumologistas, nós ofertamos para eles. Então, tem um outro que a gente não trouxe aqui, que é na forma de disco, que é o mais roxinho, meio rosa, que algumas pacientes gostam. As crianças acima de 8, 9 anos de idade gostam de escolher algum medicamento. O princípio básico é a gente saber qual a droga que está lá dentro, qual o medicamento que está lá dentro, né, Gil? A partir daí, a gente sabendo o medicamento, a gente pode dar essa opção para os pacientes. É lógico que quando eu trato um paciente, vamos supor um paciente que tem, que nem a gente falou, uma cognição baixa, um paciente que não consegue por conta própria fazer o seu medicamento, que vai ter que ter o auxílio, por exemplo, de um espaçador, ou um paciente com um DPOC muito avançado, ou seja, aquele paciente que tem uma bronquite crônica, enfisema pulmonar muito avançada e que tenha uma força inspiratória muito baixa. Bom, talvez este paciente nós vamos ter que lançar mão de um mecanismo onde ele faça o mínimo de esforço possível. E hoje, por exemplo, nós já temos o dispositivo Respimate, que é um mecanismo que ele solta uma névoa com menos de 2 segundos. Também por vídeo, alguns pacientes vão saber, a gente só introduz aqui e o paciente com uma pequena inspiração, só a sua força inspiratória, ele vai estar absorvendo esta névoa aqui. Então, todos esses detalhes, Gil, eu tenho que conversar com o paciente. Tem pacientes que preferem o dispositivo que não tem cápsula, que tem o mínimo de... seja mais fácil possível, que é esse daqui. Esse daqui o paciente abriu e deu. Está feito o medicamento, né? Ou temos o sistema Ellipta também, que é fácil de fazer. O paciente abre o medicamento, já está aqui dentro, não há necessidade de colocar cápsula e também faz a sua inspiração, respeitando todas aquelas regras. Expulsa o ar para fora e faz uma inspiração rápida. Mas respondendo especificamente a tua pergunta, nós podemos dar essa opção em cima da mesa e o paciente pode escolher, olha, gostei desse mecanismo, me parece ser o mais fácil possível. Ótimo, vamos experimentar. O importante é a gente determinar qual a droga, qual o sal que ele vai usar para a doença dele. Isso nós não podemos abrir mão. Lembrando que o asmático, o tratamento pilar, o alicerce do paciente asmático é o anti-inflamatório esteroide, ou seja, o corticoide inalado, né? E no paciente com DPOC, o tratamento de primeira linha é a broncodilatação ou a dupla broncodilatação de ação ultralonga, né? Então, esses são os pilares.